Boa noite, senhores vereadores, pessoas aqui presentes. Hoje quero cumprimentar, agradecer a presença do ex-vereador Zé Novak, dona Ede, meu amigo alemão, carinhosamente, a professora Ilza, e o suplente de vereador Oneides Tonetti, que assumirá hoje. E aquele que nos acompanha pelas redes sociais, sob a proteção de Deus, declaro aberta a 33ª sessão ordinária de 2024, de 2 de setembro de 2024. Declaro aberto o expediente. Coloque em discussão a ata da 32ª sessão ordinária, realizada no dia 26 de agosto de 2024. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata aprovada por todos os vereadores presentes. Quero informar a ausência do vereador Carlão, que por motivos particulares não fará presente na sessão de hoje. Solicito que o secretário faça a leitura do ofício 371/2024, de autoria do vereador Gustavo Moraes. Muito bem, obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores. Estendo meu boa noite também já às pessoas já denominadas. Boa noite aos nossos colaboradores. E boa noite também, em todo especial, aos nossos que estão sempre assistindo online lá na casa, os nossos telespectadores. E como disse o senhor presidente, hoje está aqui a presença do ex-vereador Zezo. Seja bem-vindo. Ofício número 371 de 2024 da Câmara Municipal de Guaraniaçu, 26 de agosto de 2024. O senhor presidente da Câmara Municipal de Guaraniaçu, Paraná. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente pelo presente, requeiro a vossa excelência licença das funções de vereador junto a esta Casa de Leis, no período de 27/8/2024 a 30/9/2024, para tratar de assuntos de interesse particular nos termos do artigo 23, inciso 2º da Lei Orgânica do Município de Guaraniaçu. Sem mais para o momento, atenciosamente, Gustavo Antônio Moraes de Jesus, vereador. Obrigado, secretário. Senhores vereadores, devido à licença do vereador Gustavo Moraes para tratar de assunto de interesse particular a partir do dia 27 de agosto até o dia 30 de setembro de 2024, informo que de imediato convocamos o suplente, senhor Oneide Antônio Tonetti, para tomar posse nesta Casa de Leis. Nesse momento daremos posse ao suplente. Convido o senhor Oneide, popularmente conhecido como Baio, primeiro suplente do Partido Democrata nas eleições de 2020, para que se dirija a essa mesa de trabalhos, apresentando-se seu diploma emitido pela Justiça Eleitoral e sua declaração de bem, informa o artigo 13 do regime interno. Como os documentos solicitados estão em ordem, passamos para o juramento, que será lido por mim. Solicito que o suplente Oneide fique com a mão direita explanada em direção à bandeira do Brasil, do Paraná e de Guaraniaçu. Ao final do juramento, declare: assim prometo. Prometo, no exercício do mandato, lutar para assegurar a todos guaraniaçuenses os direitos sociais, individuais, o desenvolvimento
e bem-estar da justiça social como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista, sem preconceito, fazendo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do Município, na observância permanente da prática da democrática? Assim prometo. Fala mais perto, por favor. Assim prometo. Declaro empossado como vereador do município de Guaraniaçu, na legislatura de 2021 a 2024, Oneide Antônio Tonetti, primeiro suplente do Democrático nas eleições de 2020. Tá, ok. Informo que o vereador Oneide... Tá, informo... Convido o senhor que dirija a seu cadeira. Boa sorte, Dani. Seja bem-vindo. Informo o vereador Oneide, em conformidade ao artigo 73 e 74 do Regimento Interno, ocupará a vaga do vereador licenciado Gustavo Moraes, junto à Comissão de Finanças e Orçamento, nas funções de presidente da comissão e na Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social como relator. Solicito que o secretário dê continuidade na leitura das correspondências recebidas. Muito bem, senhor presidente. Ministério Público do Estado do Paraná. Promotoria de Justiça de Guaraniaçu, Paraná. Ofício número 241 de 2024. A sua excelência, o senhor presidente da Câmara Municipal de Guaraniaçu, José Ivomir de Oliveira. Assunto: procedimento administrativo do Ministério Público do Estado do Paraná, número 0058.22.000398, dígito 0. Esmo, presidente. Comunico-lhe que o procedimento administrativo no Ministério Público do Paraná, número 0058.22.000398.0, foi arquivado por esta Promotoria de Justiça, conforme documentos em anexo. Atenciosamente, Igor Rabel Corso, promotor de Justiça. Procedimento administrativo sobre o Ministério Público do Paraná. Promoção de arquivamento. Relatório. Trata-se de procedimento administrativo instaurado com o objetivo de registro de recebimento do ofício número 634 de 2022 da Câmara de Vereadores de Guaraniaçu, Paraná, solicitando providências relativos aos problemas de infraestrutura do loteamento Paris, localizado em Guaraniaçu, Paraná. Eleva Fisioterapia Desportiva e Pilates, Avenida Manuel Ribas, número 518, Sala 1, Centro, Guaraniaçu. Ofício número 01 de 2024, Guaraniaçu, 24 de agosto de 2024. Assunto: convite para o coquetel de inauguração do estúdio Eleva Fisioterapia Desportiva e Pilates. Excelentíssimo senhor presidente, é com grande honra que dirigimos este ofício a Vossa Excelência para convidá-lo, juntamente aos demais vereadores desta casa, para o coquetel de inauguração do Estúdio Eleva Fisioterapia Desportiva e Pilates, a ser realizado no dia 7 de setembro de 2024, às 13h30, em nossa sede localizada na Avenida Manuel Ribas, número 518, Sala 1, Centro, Guaraniaçu. A presença de Vossa Excelência e dos demais vereadores será motivo de grande honra para todos nós, marcando este importante momento de inauguração do nosso estúdio, que se propõe a contribuir significativamente para a saúde e o bem-estar da comunidade. Certos de contarmos com sua presença,
Antecipamos nossos sinceros agradecimentos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, Érica Fernanda Dalla Rosa, proprietária. Legal. Clube de Desbravadores de Guaraniaçu, Desmondós. Ofício número 10, 2024, Guaraniaçu, 2 de agosto de 2024. Ao senhor presidente da Câmara de Vereadores de Guaraniaçu, prezado senhor, o Clube de Desbravadores de Guaraniaçu, Desmondós, vem por meio deste estender o convite a cada um dos senhores vereadores a prestigiarem o desfile cívico que realizamos no dia 5 de setembro, quinta-feira, que realizaremos, né? Quinta-feira, às 17 horas, na Avenida Abilão de Souza Naves, com início em frente ao Banco do Brasil e término em frente à Prefeitura Municipal. Neste mesmo ato, estaremos apresentando e fazendo uso dos nossos instrumentos de percussão adquiridos e também do novo uniforme da fanfarra. Nosso ato cívico estará sendo realizado com o tema Quebrando o Silêncio. Chamarmos atenção para o tema referente ao abuso sexual infantil, conscientizando a população através da entrega de materiais impressos. Na certeza de sua atenção, colocamos-nos à vossa disposição. Atenciosamente, Marisa Pedroso da Fonseca de Souza, diretora, e Emerson Ivanaldo Arners, presidente. Ofício número 70, 2024, da Administração, Guaraniaçu, 28 de agosto de 2024. Senhor presidente e nobres vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, em resposta ao ofício número 320, 2024, da Câmara Municipal de Guaraniaçu, que atende à solicitação do vereador José Ivomir de Oliveira, solicitando que seja colocada a sinalização no entorno das obras do portal que está sendo construído no acesso da cidade sentido Curitiba e que viabilize desvio adequado na calçada a fim de evitar acidentes com pedestres e ciclistas. Informamos que a solicitação foi encaminhada à empresa responsável pelas obras para providências. Sendo que se apresenta, renovamos protestos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Glaucio de Lima Prestes, secretário de Administração e Planejamento. Ofício número 69 de 2024 da Administração, Guaraniaçu, 28 de agosto de 2024. Senhor presidente e nobres vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente em resposta ao ofício número 307 de 2024 da Câmara Municipal de Guaraniaçu, que atende à solicitação do vereador José Ivomir de Oliveira, solicitando que verifique a possibilidade de alterar para sentido único o tráfego de veículos na rua Francisco Bortoli Funes. Informamos que a solicitação será encaminhada ao Departamento de Engenharia para análise e viabilidade técnica. Sendo que se apresenta, renovamos protestos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Glaucio de Lima Prestes, secretário de Administração Pública, secretário de Administração e Planejamento. Ofício número 68 de 2024 da Administração, Guaraniaçu, 28 de agosto de 2024. Senhor presidente e nobres vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, em resposta ao ofício número 306 de 2024 da Câmara Municipal de Guaraniaçu, que atende à solicitação do vereador José Ivomir de Oliveira, solicitando que realize vistoria nos aparelhos de ar-condicionado da capela mortuária. Informamos que a solicitação foi atendida. Sendo que se apresenta, renovamos protestos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Glaucio de Lima Prestes, secretário de Administração e Planejamento. Ofício número 67 de 2024 da Administração. Ficou fora de ordem. Guaraniaçu, 28 de agosto de 2024. Senhor presidente e nobres vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente em resposta ao ofício número 302 de 2024 da Câmara Municipal de Guaraniaçu, que atende à solicitação do vereador Leandro Rigo, solicitando que esclareça se foi autorizado um ex-secretário do município realizar cotações em nome da Prefeitura para a reforma de uma cancha de bocha e outras aquisições.
Informamos que a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento não tem conhecimento dos referidos orçamentos. Salientamos que o setor responsável por reformas de praças esportivas é a Secretaria Municipal de Esportes. Sendo que se apresenta, renovamos protestos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Glaucio de Lima Prestes, secretário de Administração e Planejamento. Ofício número 66, 2024, da Administração. Guaraniaçu, 28 de agosto de 2024. Senhor presidente e nobres vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, em resposta ao ofício número 297 de 2024 da Câmara Municipal de Guaraniaçu, que atende à solicitação do vereador Leandro Rigo, solicitando que informe quem são os responsáveis pela inserção de notícias e outros tipos de postagens nas páginas oficiais da Prefeitura. Informamos que o responsável é o secretário de Administração e Planejamento e que, devido ao período eleitoral, as redes sociais do município foram desativadas. Sendo que se apresenta, renovamos protestos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Glaucio de Lima Prestes, secretário de Administração e Planejamento. Senhor presidente, faça que esse ofício chegue à mão do vereador. Obrigado. Câmara Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná. Ofício número 324 de 2024 do Gabinete. Guaraniaçu, 28 de agosto de 2024. Senhor presidente e nobres vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, em resposta ao ofício número 288 de 2024 da Câmara Municipal de Guaraniaçu, que atende à solicitação do vereador Wilson Marcelo Corona para que verifique a possibilidade de designar um guardião, vigia, para trabalhar junto à rodoviária, a fim de gerar mais segurança aos usuários do espaço público. Informamos que estamos buscando uma solução breve, tendo em vista que temos apenas 2 vigias em atividade. Sendo que se apresenta, renovamos protesto de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Osmário de Lima Portela, prefeito. Eram essas. Obrigado, senhor secretário. Quero justificar aqui a presença do Claudinei e da Catiane. Agradecer a presença dos alunos do 3º ano do Colégio Desembargador e da professora Franciele. Comunico que o processo número 178620/2023 do Tribunal de Contas do Paraná, que trata-se da prestação de conta do município de Guaraniaçu, referente ao exercício financeiro 2022, está disponível para a Comissão de Finanças e Orçamento para análise, receber informação, apresentar os pareceres no projeto de decreto dentro do prazo regimentais. Temos. Desculpa por um pouquinho de gripe. Não é nem gripe a voz. Temos uma indicação de um requerimento para discussão e votação. Solicito que o senhor secretário faça a leitura da indicação 012/2024, de autoria do vereador Zé Bombeiro. Indicação número 012/2024, datada em 30 de agosto de 2024. Senhor presidente e nobres pares, o vereador que apresente subscreve, no uso das atribuições regimentais vigentes, após ouvido o plenário, indica, por intermédio da mesa diretora desta Casa de Leis, ao senhor prefeito municipal para que estude a possibilidade e a viabilidade de construir um quebra-molas na rua Altair Sinhuri, nas proximidades da igreja do bairro Jardim Planalto. Justificativa. Haja vista que a rua é bastante movimentada, principalmente por crianças devido à escola, salientando que a construção do quebra-molas farão com que os motoristas transitem pelo local em menor velocidade, garantindo, de certa forma, mais segurança a todos. Sala das Sessões, 2 de setembro de 2024, José Ivomir de Oliveira, vereador. Em discussão, indicação 012. Peço que o vereador Omir Santinho assuma os trabalhos da mesa, por favor.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, a vereadora Aide, cumprimentar também o ex-vereador, que foi nosso colega Oséso, que está aí nos visitando hoje, todos os demais presentes, nosso muito obrigado pela presença de vocês, aos nossos colaboradores, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Continue a discussão. Indicação 012-2024. Com a palavra, o vereador autor. Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas aqui presentes e aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Senhor presidente, essa é uma indicação, como dizia um ex-vereador dessa casa, que a história que vocês contam, que não é do meu tempo, é uma indicação, é um pedido polemicoso que quebra-mola, ainda mais no nosso município, que nos últimos tempos foi muita polêmica, questão de quebra-mola, faixa de pedestre, etc. Né? Esse é um quebra-mola na rua Altair Ciuri. Essa semana eu tive uma reunião, uma conversa com as pessoas que moram naquele bairro, onde eles estão alegando que o pessoal está passando em alta velocidade, onde atropelou 2 animalzinhos, um cachorro de um vizinho e a cachorrinha do outro, onde veio a matar os cachorrinhos ali na rua Embalada. Ainda bem que, não que seja, podia ter, não é uma criança, né? E as crianças ali, é uma rua estreita, e próximo a uma creche, próximo a um colégio. Infelizmente, não tem outra alternativa. Evitar que da hora aconteça alguma tragédia, venha atropelar uma criança, um adulto, um idoso. Então, infelizmente, por os motoristas, às vezes, certas pessoas não ter consciência, não saber andar no lugar próximo à residência, próximo onde tem acesso à criança, que a gente vem em essa Casa de Leis atender o pedido daqueles moradores daquela rua e solicitar que o prefeito municipal solicite a construção de um quebra-mola. Seria isso, muito obrigado. Se for atendido, quem agradece é a população da rua Altair Ciuri, no bairro Jardim Planalto. Seria isso, muito obrigado, senhor presidente. Essa rua Altair seria próximo no numeral, ali, não sei se está dizendo ali, a igreja do bairro Jardim Planalto. Seria isso, muito obrigado, senhor presidente. Ok, continua a discussão, indicação 012-2024. Com a palavra vereadora Aide. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas aqui já nominadas, o Aclarildo, que acabou de chegar, acho que não tinha sido nominado, né? As que estão nos acompanhando pelas redes sociais e os colaboradores desta casa. Quero parabenizar o colega vereador pela indicação. Essa rua ali, eu até acho que uns 20, não faz 20 dias, uns 15 dias eu estive lá e a gente estava comentando com as professoras do CEMEI. Porque aquela rua, ela traz as crianças lá de cima, todas vêm por essa rua para vir para o CEMEI e para vir para a escola. A calçada é bastante estreita ali. E como a calçada, a rua é uma subida, para vir para a escola descida, as mães acabam indo pela rua e as crianças, porque é difícil para as crianças caminharem ali. Então, quero parabenizar você pela indicação. Eu acho que ali um quebra-mola vem bem a calhar, porque, como você disse, para evitar, né, algum acontecimento mais trágico ali. Então, pode contar com o meu voto, sim. Ok. Só para ilustrar o que a vereadora Aide falou, além de estreita, cheia de degrau, a calçada. Né? Continua a discussão, a indicação 012-2024. Só para informação do nosso vereador Oneide, que está assumindo agora, a Câmara de Guaraniaçu tem que ser voto aberto, né? Então tem que ser favorável ou contrário. Né? Favorável à matéria ou contrário à matéria que está sendo discutida. Nesse caso, é a indicação 012-2024. Vereador Marcelo. Favorável, senhor presidente. Vereador Rigo. Favorável, senhor presidente. Vereador Marquinho.
Favorável. Vereador Zé Bombeiro. Favorável, senhor presidente. Vereador Cride. Favorável. Vereador Aede. Favorável, senhor presidente. Vereador Oneide. Favorável, senhor presidente. Indicação 012/2024, aprovada por todos os vereadores presentes. Peço ao presidente que retorne os trabalhos. Obrigado ao vice-presidente. Não me canso de falar cada vez que ele assume os trabalhos dessa mesa. Para mim é um aprendizado. Obrigado mais uma vez, vice-presidente Elmir Santin. Quero pedir desculpa e não tinha falado o nome do secretário Aclarildo. Seja bem-vindo a essa casa de lei, secretário. Deus o livre. Passamos para a deliberação dos projetos em pauta. Solicito que o secretário faça a leitura da mensagem do projeto de lei 033/2024. Perdão, antes disso temos o requerimento, tá? Solicito a leitura do requerimento 07/2024, de autoria do vereador Euclides Marcelino, Olmir Santin, Zé Bombeiro, vereadora Aede, Carlos Roberto Ferreira. Muito bem, senhor presidente. Câmara Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná. Requerimento número 07/2024. Requer a outorga de moção de aplausos para atletas do vôlei que conquistaram torneio internacional no Uruguai. Senhor presidente, senhores vereadores, requeremos à mesa, em conformidade com o inciso 1 do artigo 244 e parágrafo único do artigo 247 da Resolução número 1 de 2016, regimento interno desta Casa de Leis, a outorga de moção de aplausos às atletas de vôlei Gabriela Mota, Fernanda Baldo, Maria Catarina Tonetti, Heloísa Moraes, Caroline Tonetti e Isabela Monteiro, e ao técnico William Giasson, pela conquista de título no torneio internacional em homenagem a Maria Noel Ruba, realizado em Paysandu, no Uruguai. Justificativa. A referida homenagem é uma forma de reconhecimento às atletas de Guaraniaçu que fizeram parte da seleção da Copa Integração, escolhida para representar o Brasil nesta competição internacional, que reuniu mais de 50 equipes. Isabela Monteiro e Carolina Tonetti integraram a equipe sub-14 e venceram na final a equipe do CDV de Montevidéu, do Uruguai. E as atletas Gabriela Mota, Fernanda Baldo, Maria Catarina Tonetti e Heloísa Moraes fizeram parte da equipe do sub-16, comandada pelo professor William, que ficou com o título ao derrotar Rosário Central da Argentina. Ressalta-se que todos os atletas realizam seus treinos na escolinha de vôlei da Secretaria Municipal de Esportes, e a convocação delas e de seu treinador, assim como o resultado obtido, demonstra que o trabalho realizado está rendendo bons frutos e é motivo de orgulho para a nossa cidade, justificando assim a referida homenagem. Ante o exposto, ouvido o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que seja atendida a presente solicitação. É o requerimento Guaraniaçu, em 30 de agosto de 2024, Euclides Marcelino, vereador, Olmir Santin, vereador, José Ivomir de Oliveira, vereador, Edir Fátima Queiroz Sandri, vereadora, Carlos Roberto Ferreira, vereador. Em discussão, o requerimento 07/2024. Essa palavra. Com a palavra, o vice-presidente vereador Olmir Santin. Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, pessoas aqui presentes, já nominadas, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Mais uma vez, o vôlei de Guaraniaçu, representando muito bem Guaraniaçu, nesse caso, atletas convocados para
pela regional aqui, e que foram representar o oeste do Paraná no Uruguai. Um trabalho excelente, todo mundo conhece o trabalho do William, a dedicação, William Jação, a dedicação dele para o vôlei de Guaranhaçu, né? As crianças desde pequenininha, né? Uma qualidade de treinamento muito grande, por isso que foram convocadas, e pela capacidade e a dedicação dele, também foi como o treinador, como o melhor treinador aqui do oeste do Paraná. Ele foi como treinador da seleção do oeste do Paraná. E a Isabela Monteiro e a Carolina Tonetti, no Sub-14, e a Gabriela Mota, Fernanda Baldo, Maria Catarina Tonetti e Heloísa Moraes. Dizer para vocês que tem gente que vem aqui treinar em Guaranhaçu, de Ibema, do Diamante do Sul, pela capacidade do William de transmitir e fazer com que os atletas realmente sejam tecnicamente bons, né? É um título internacional, onde nesta modalidade, que eu saiba, tem o Getúlio, que é meu filho, que ficou vice-campeão no Uruguai, e ficou, que é no Chile, quer dizer, isso em 2014, e em 2015 ficou em campeão no rodeio internacional, mas aqui em Curitiba, jogando pelo Circo Militar, não por Guaranhaçu. Mas os primeiros passos dele no esporte foi com o William, e aqui em Guaranhaçu, no Ginásio Esporte de Guaranhaçu. Então, acho que é uma homenagem muito bem merecida. Talvez que a gente não vai poder entregar isso antes, e neste mês, né, devido às eleições, né, mas depois das eleições será entregue com essa noção de aplausos a todos esses atletas. Isso sempre é dado para pessoas que representam o Guaranhaçu no esporte, alguma coisa que ele fez por Guaranhaçu. Muitas pessoas foram agraciadas com essa noção de aplauso aqui em Guaranhaçu nos últimos anos, pela dedicação de cada um pelo nosso município. Obrigado, senhor presidente. Continua aberta a discussão do requerimento 07/2024. Com a palavra, o vereador Euclides. Obrigado, senhor presidente. Boa noite novamente a todos. Que bom que vocês estão aqui. Quero fazer as palavras do vereador Santin, as minhas, e dizer uma coisa muito importante em relação... Eu fui alcançado pelo seu José Brasil Monteiro, mais conhecido como Juca Monteiro, carinhosamente, inclusive é nosso telespectador assíduo, que é vô. E eu estava num ambiente comercial no momento, e ele disse, já pensou que legal nós fazermos uma moção de aplausos para esses adolescentes, não porque tem alguém da minha família lá, mas porque sim, porque foram lá, representaram, fizeram por merecer, honraram a camisa de Guaraniaçu e trouxeram a vitória. E isto é muito mais que merecido, porque vocês são capazes, estão aí fazendo exercício, cuidando da sua saúde, coisa que sempre brinco aqui, falo com os demais aqui, tirando aqui, que eu acho que tem o Marcelo que vai na academia, agora tem o Leandro. Comecei. Você começou também, olha só, você viu, gente? O Baio, né? Proprietário também, então disponibilizou sempre de uma empresa na qual muitas pessoas usam o esporte, o exercício físico em bem da sua saúde. E vocês representaram, estão aí, que Deus abençoe, que vocês consigam muito mais títulos e que vão muito mais além do Uruguai e ganhem mesmo daquele povo, mostrem que vocês são bons no que fazem, tem toda a estrutura aqui que atende isto, temos profissionais muito bons, como o caso do professor William, que é muito merecedor, a gente não poderia esquecer disso. Então, mais uma vez,
Que bom que vocês foram e voltaram bem e estão aqui com saúde e com garra para praticarem esportes e representar Guaraniaçu. Eu acho que o ano que vem, se tudo correr bem, aí eu vou estar praticando algum exercício físico aí. Não, é que aquele é de todo dia, né? Mas tirar aquele momento, né? Mas enfim, que Deus abençoe vocês, parabéns, é muito merecido e que Deus abençoe sempre e continue com essa garra, com essa determinação, levando o nome de Guaraniaçu aos 4 cantos do nosso Brasil. Obrigado. Falou, secretário. Continua aberto a discussão, requerimento 07. Com a palavra, a vereadora Ede. Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas já todas nominadas, além de terem trazido, acho que é mais do que merecido uma homenagem dessa, que levaram o nome de Guaraniaçu, né? Quantas pessoas que nunca tinham ouvido falar em Guaraniaçu, lá onde elas estavam, representando em outro país. Então, além de ter levado o nome do nosso município para lá, ainda traz uma vitória. Você veja, acho que é mais do que merecido mesmo essa homenagem aqui. Nós temos Guaraniaçu, a parte de esportes, tem nos dado muitas alegrias, né? Geralmente, o que eles participam, eles trazem medalha, trazem vitórias para cá. Então, eu acho que essa moção de aplauso vem bem, assim, muito merecido e fico feliz em poder estar fazendo essa homenagem para esses atletas, os quais nos representam aí fora. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Ede. Continua aberto a discussão, requerimento 07/2024. Com a palavra, o vereador Marcelo. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, sou Neides, que assume hoje, parabéns. Na verdade, eu sempre tenho dito o seguinte, quando você assume uma Câmara, aliás, uma cadeira na Câmara de Vereadores, independente, né, de você conquistar a eleição ou ficar na primeira suplência ou segunda suplência, é importante porque a pessoa consegue colocar o nome na história. E nós temos 14 mil habitantes e, no entanto, são poucas as pessoas que conseguem sentar aqui para representar a população. Então, as pessoas que conseguem sentar aqui numa cadeira da Câmara merecem o nosso respeito, porque, afinal de contas, trabalhou para isso, foi fiel ao grupo, né? E, por isso, tem uma cadeira aqui na Câmara de Vereadores. E também a mesma coisa, eu falo em relação a prefeito e vice-prefeito também, né? Também a gente tem que dar a mão à palmatória, porque 14 mil habitantes, né, Marquinho? E a história diz que não é fácil chegar. Mas eu quero cumprimentar aqui os atletas que foram lá no Uruguai, realmente conquistaram esse feito extraordinário para Guaraniaçu. Eu acho muito justa a moção de aplauso. Nós queremos cumprimentar, eu quero cumprimentar todos os atletas, cumprimentar também toda a equipe da Secretaria Municipal de Esporte e Prefeitura Municipal. Porque você não tem estrutura, não tem condição de treinar, não tem apoio, ninguém chega a absolutamente lugar nenhum. E cabe ressaltar as nossas praças esportivas hoje, né? A qualidade das nossas praças esportivas, os nossos ginásios de esportes, as nossas quadras dos bairros. Cabe ressaltar o grande investimento para apoio dos atletas, seja no uniforme, seja no transporte escolar, no transporte para encaminhar esses atletas até os locais de competição. Nós tivemos atletas de Guaraniaçu que competiram internacionalmente, não só agora com esses atletas do vôlei, mas com bocha, enfim, outras modalidades, e a prefeitura deu apoio, a prefeitura levou o atleta sem absolutamente custo nenhum para o atleta poder representar Guaraniaçu. Então a gente lembra, por exemplo, há alguns anos atrás, que para se usar o pouco que tinha que pagar, vocês lembram disso, né? Então era a praça esportiva, se os atletas amadores, né, que nós temos atletas amadores, não pagassem para poder utilizar, e infelizmente ficavam em casa, porque o pouco que tinha era cobrado, e vocês lembram perfeitamente disso. Então hoje nós estamos vivendo um novo tempo, não só na área esportiva, mas em todas as áreas. Mas nós estamos falando agora do esporte, com professores treinados, capacitados, contratados. Nós temos espaços esportivos, todo mundo se lembra, nós retiramos 8 caminhões de entulho do ginásio de esportes Onofre Garbacheski. Tudo que não prestava em Guaraniaçu jogavam dentro do ginásio de esportes. Então hoje
Guaraniaçu vive um momento extraordinário em todas as áreas, especialmente no esporte. E nós devemos isso também à Secretaria Municipal de Esporte, ao prefeito Osmar, vice-prefeito José Gracioso e os atletas que não medem esforços para chegarem lá. E por isso, muito justa esta homenagem, esta moção de aplauso. Muito obrigado. Continua aberto a discussão ao requerimento 07. Em votação, vereador Marcelo. Presidente. Vereador Rigo. Favorável, senhor presidente. Vereador Marquinhos. Favorável. Vereador Almir Santin. Favorável. Vereador Euclides. Favorável. Vereadora Aede. Favorável, senhor presidente. Vereador Oneide. Favorável. Requerimento número 08/2024, deve ser o 07, né? 07/2024, aprovado por todos os vereadores presentes. Passamos para a deliberação dos projetos em pauta. Solicito que o secretário faça a mensagem do projeto de lei 033/2024 do Executivo e de seus pareceres para discussão e votação em primeiro turno. Excelentíssimo presidente, senhores vereadores, encaminhamos esta Igreja à Casa de Leis para a devida apreciação e aprovação pelo Legislativo Municipal, projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar especial e estabelece outras providências. O presente projeto de lei trata de suplementação no orçamento através da apuração de superávit financeiro nas contas do município, na Secretaria de Administração para pagamento de PASEP e na Secretaria de Agricultura para contrapartida de convênio junto à SEAB, para aquisição de equipamentos agrícolas. Suplementação por provável excesso de arrecadação de convênio já citado da SEAB e convênio do programa Procel Reluz para a troca das luminárias da iluminação pública para LED. Ajustes por anulação de dotação no programa Procel, suplementação com excesso de arrecadação na Secretaria de Educação, sendo Programa Escola em Tempo Integral e Fomento à Cultura da Lei Aldir Blanc II. E ainda, na Educação, ajustes por anulação de dotação para despesas correntes. Ademais, requer seja o presente projeto apreciado em regime de urgência, certos da compreensão e apoio dos nobres edis, na oportunidade, reiteramos protestos de estima e consideração. Gabinete do Prefeito, 23 de agosto de 2024, Osmar de Lima Portela, Prefeito. Parecer da Assessoria Jurídica, parecer jurídico, súmula. Trata-se de projeto de lei E número 033/2024, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e estabelece outras providências. Destarte. Nas atribuições da função de assessoria jurídica, concluo pela constitucionalidade e legalidade do projeto-lei. Todavia, a apreciação e ou aprovação é de competência exclusiva dos nobres vereadores, bem como a fiscalização pertinente. Atenciosamente, Guaraniaçu, 26 de agosto de 2024, Gilvano Colombo, assessor jurídico. Comissão de Justiça e Redação. Parecer ao projeto de lei E número 033 de 2024. Súmula. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e especial e estabelece outras providências. Parecer. A Comissão de Justiça e Redação analisou o referido projeto de lei, bem como o parecer da assessoria jurídica e parecer apresentado pelo senhor relator e se manifesta favorável à votação, dependendo do plenário para a sua aprovação. É o parecer Guaraniaçu, 29 de agosto de 2024, presidente Almir Santin, MDB, relator Leandro Rigo, PSD, membro Euclides Marcelino, Podemos. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer ao projeto de lei E número 033 de 2024, súmula, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e especial e estabelece outras providências. Parecer. A Comissão de Finanças e Orçamento analisou o referido projeto de lei, bem como o parecer da assessoria jurídica e o parecer apresentado pelo senhor relator e se manifesta favorável à votação, dependendo do plenário para a sua aprovação. É o parecer Guaraniaçu, 29 de agosto de 2024, relator Carlos Roberto Ferreira, PSB, membro Wilson Marcelo Corona, PL. Obrigado, secretário. Está aberta a discussão do projeto 033.
Em votação. Vereador Oneide. Aprovado, senhor presidente. Responde favorável. Favorável. Obrigado, amigo, e conte com a gente. Precisar, desculpa, não é uma coisa. Vereadora Ede. Favorável, senhor presidente. Vereador Euclides. Sou favorável também, senhor presidente. Vereador Omir Santin. Favorável. Vereador Marquinhos. Favorável. Vereador Rigo. Favorável, senhor presidente. Vereador Marcelo. Favorável, senhor presidente. Projeto de lei 033/2024 do Executivo, aprovado em primeiro turno por todos os vereadores presentes. Não é fácil, né, vereador Oneide? Esse primeiro dia, assim, normal, tá? Fica tranquilo, tá? Mas Se é aconteceu, fica de boa, tá? Fica tranquilo. Temos um projeto protocolado. Solicito que o senhor secretário faça a leitura do projeto de lei 034/2024 do Executivo. É uma abertura de crédito. Projeto de lei número 034 de 2024. Súmula. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e estabelece outras providências. A Câmara Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1. Fica autorizado a abrir no orçamento programado no município para o exercício de 2024 um crédito adicional suplementar até o valor de R$ 395.968,40 para a cobertura das seguintes dotações orçamentárias. Secretaria de Administração e Planejamento, atividades do Departamento de Administração, atividades do Departamento de Administração, Serviços de Tecnologia da Informação, R$ 10.000. Atividades da Administração de Pessoal, atividades da Administração de Pessoal, outros serviços de terceira pessoa jurídica, R$ 50.000. Serviços de Tecnologia da Informação, R$ 21.000. Departamento de Compras e Almoxerifado, manutenção do Departamento de Compras. Serviços de Tecnologia da Informação, R$ 1.200. Secretaria de Finanças, Departamento de Contabilidade, manutenção do Departamento de Contabilidade. Serviços de Tecnologia da Informação, R$ 5.000. Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Departamento de Fomento Agropecuário, perfuração e instalação de poços artesianos, obras e instalações, R$ 120.000. Programa Porteira Adentro, material, bem ou serviço para distribuição, R$ 75.768,40. Material, bem ou serviço para distribuição, R$ 113.000. Total, R$ 395.968,40. Artigo 2. Para dar cobertura ao crédito aberto, conforme artigos anteriores, será utilizado o resultante de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, em conformidade com o inciso 1 do artigo 41, artigo 42 e inciso 1 do parágrafo 1 do artigo 43 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964. Destinação de recursos. Recursos ordinários livres, taxas de exercício, poder e ação de financeiro. Superávit utilizado, R$ 395.968,40. Artigo 3º. Fica autorizado a abrir no orçamento programado no município para o exercício 2024 um crédito adicional suplementar até o valor de R$ 550.940 para dar cobertura das seguintes dotações orçamentárias. Fundo de Saúde Municipal de Guaraniaçu, Departamento de Saúde, manutenção do SISOP, rateio pela participação em consórcio, R$ 550.940. Total, R$ 550.940. Artigo 4º. Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior, serão utilizadas anulações parciais ou totais das seguintes dotações orçamentárias, em conformidade com o parágrafo 1, inciso 3º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964. Fundo de Saúde Municipal de Guaraniaçu, Departamento de Saúde,
Pequeno Anjo, material de consumo, R$ 2.000. Programa Saúde na Escola, material de consumo, R$ 2.000. Orçamento impositivo, material de consumo, R$ 1.700. Manutenção do Departamento de Saúde, passagens e despesas com locomoção, R$ 2.000. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 5.000. Serviços de tecnologia da informação, R$ 20.000. Manutenção da estratégia saúde da família. Outros serviços de terceiro, pessoa física, R$ 11.000. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 5.000. Manutenção do programa Agente Comunitário de Saúde, material de consumo, R$ 8.000. Manutenção do Conselho Municipal de Saúde, material de consumo, R$ 2.000. Passagens e despesas com locomoção, R$ 2.000. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 4.000. Manutenção da Central de Materiais de Esterilização, material de consumo, R$ 2.600. Manutenção do Laboratório Municipal, material de consumo, R$ 4.000. Outros serviços de terceiro, pessoa jurídica, R$ 1.000. Serviços de tecnologia da informação, R$ 1.000. Manutenção da clínica de fisioterapia, material de consumo, R$ 6.300. Outros serviços de terceiros, pessoa física, R$ 2.600. Departamento de Vigilância em Saúde, manutenção da vigilância sanitária, material de consumo, R$ 6.300. Material, bem ou serviço para distribuição, R$ 10.600. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 2.000. Serviços de tecnologia da informação, R$ 4.800. Manutenção da vigilância em saúde e epidemiologia. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 6.500. Serviços de tecnologia da informação, R$ 1.000. Manutenção da vigilância saúde do trabalhador. Material de consumo, R$ 3.000. Departamento de Saúde Bucal, manutenção do programa Saúde Bucal. Material de consumo, R$ 25.000. Outros serviços de terceiro, pessoa jurídica, R$ 15.000. Equipamento e material permanente, R$ 5.300. Departamento de Saúde Mental, manutenção do programa Saúde Mental. Material de consumo, R$ 3.180. Outros serviços de terceiro, pessoa jurídica, R$ 1.060. Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. Departamento de Indústria e Comércio. Manutenção do Departamento de Indústria e Comércio. Equipamento e material permanente, R$ 15.000. Obras e instalações, R$ 370.000. Total, R$ 550.940. Artigo 5º, fica alterado simultaneamente programação financeira, cronograma de desembolso LDO e PPA, no que for necessário para a implementação da suplementação desta lei. E artigo 6º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 29 de agosto de 2024, Osmário de Lima Portela, Prefeito. E era este o projeto, senhor. Projeto bem extenso, né, senhor secretário? Informa as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento que o projeto de lei 034 está disponível para emissão de pareceres. Declaro encerrada a ordem do dia. Está aberto o pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Marcelo. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos assistem, os funcionários dessa casa, as pessoas também que nos assistem pelas redes sociais, pedir a gentileza, senhor presidente, para que seja encaminhado um ofício à mesa, né, para que seja encaminhado as certidões de aprovação e também cópias das moções aprovadas da Igreja Assembleia de Deus, as moções aprovadas em homenagem ao cinquentenário da Igreja Assembleia de Deus em Guaraniaçu, também que se encaminhe um ofício para a comunidade lá das Três Águas, né, onde aconteceu ontem uma grandiosa festa, e os vereadores que tiveram presentes também queiram assinar o ofício, eu não tenho nenhuma objeção. Obrigado, senhor presidente.
Suas solicitações serão encaminhadas aos órgãos competentes. Continua aberto o pequeno expediente. Não tendo vereadores que queiram fazer uso da palavra no pequeno expediente, declaro aberto o grande expediente. Com a palavra, o vice-presidente vereador Almir Santin. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar os colegas vereadores, colega vereadora, pessoas aqui presentes. Obrigado pela presença de todos. Eu, na verdade, até não ia fazer uso da palavra no grande expediente, mas no momento de nós aprovar a moção de aplausos para os atletas do vôlei, assim, a maneira do vereador até se ausentou, né, mas do vereador Marcelo Corona falar, me deixa eu bem triste com o tipo de falar. Como se a prefeitura faz tudo agora e os ex-prefeitos eram o bicho, porque tinha que pagar para ir para o esporte. Quero dizer para vocês que eu, no esporte, já joguei handebol, representando o Guaraniaçu, joguei bolão, joguei bocha, lacei pelo CTG e fui jogar jogos abertos em Coronel Vivida, joguei jogos abertos representando o Guaraniaçu em Camorão, e a prefeitura sempre nos levou e nunca pagamos nada. Tá? Então é bravo você desfazer daquelas pessoas que passaram pelo poder executivo de Guaraniaçu. Tá? E eu fico muito triste com isso. Quando se agava a estrutura que Guaraniaçu tem pelo esporte, quer dizer que nós temos um ginásio de esporte grande, porque o Blamir, na época do Blamir fez, uma quadra de esporte aqui, mais perto aqui, que foi feita na época do Luiz Moraes. Temos uma quadra de esporte no Desembargador, porque foi construída na época do Dr. Antônio. Tá? Mas não tem nenhum ginásio de esporte excluído, feito pela atual administração. Se agravar que tem uma estrutura Guaraniaçu, se essa administração não levantou um tijolo para fazer uma estrutura. Tá? O que ela fez ali? O meu campinho, que não tem nenhuma modalidade para nós, para nós se divertir, para nós coisar, mas para fazer eventos não é usada. Tá? Então, quando eu uso para fazer eventos, é tudo que os ex-prefeitos fizeram, meus amigos. Tá? E depois vem falar que antigamente tinha que pagar. Eu não vi. Eu participei e não paguei nenhuma vez que eu fui jogar. Outra, o esporte de Guaraniaçu está muito bem representado. A atual administração fez vários jogos, várias modalidades, jogos estudantis, juventude, Jarcãs. Mas eu quero dizer que a única vez que Guaraniaçu ficou campeão de Jarcãs, está ali um cara que conhece do esporte de Guaraniaçu, né, Fubá? Você tem uma história no esporte de Guaraniaçu. A única vez que Guaraniaçu ganhou um Jarcãs fora de Guaraniaçu foi em 2016, lá em Cantagalo. Por que ganhou? Porque conseguiu unir os melhores atletas de cada time, tinha união. Agora nós somos o quarto. Por que somos o quarto? Porque houve desunião e não levaram os melhores atletas. Na modalidade que eu fui, laço, levaram quem eles quiseram, não pegaram os melhores.
E se pegasse os melhores, nós ficávamos em primeiro. Mas, infelizmente, né, leva quem quer, quem está ali leva quem quer e como quer. Tá? Então, não venho querer dizer que antigamente era ruim. Tinha defeito antigamente e tem defeito agora. Desculpa, pessoal, a gente desabafar, mas aqui é guaraniaçuense, tá? E eu não venho aqui para falar mal de ninguém. Eu me elegi vereador 6 vezes, estou indo para a 7ª agora, e desde o primeiro dia que eu estou aqui para defender o povo. Eu não estou aqui para defender a administração. Mesmo quando eu fui em situação, nunca defendi ser o prefeito ou prefeita, na época que foi, está errada. Eu não estou aqui para defender prefeito, eu estou aqui para defender o povo. Obrigado, senhores. Continua aberto o grande expediente. Com a palavra, o vereador Marcelo. Senhor presidente, pessoas que estão aqui nos assistindo, eu não ia também fazer uso da palavra no grande expediente, mas eu fui citado, porque eu falei, eu comentei, aqui no momento de aprovar essa moção de aplausos, de que nós temos uma estrutura hoje invejável, e tudo novo, tudo funcionando, graças ao grande investimento que tínhamos. E de fato, o vereador que falou, se ele não pagava é porque era um privilegiado dos governos anteriores. Porque todo mundo pagava. Ninguém conseguia utilizar as praças esportivas, o pouco que tinha, sem pagar. A piazada do Guaraniaçu pagava. E da maneira que nós recebemos as praças esportivas, nós tiramos 8 caminhões de entulho de dentro do ginásio de esportes Onofre Garbacheski. As quadras dos bairros dava dó, ninguém conseguia mais usar, porque o pessoal que ia usar arrebentava com as unhas, porque o piso estava em petição de miséria. Eu não sei se é possível colocar as imagens do celular aqui no telão para o pessoal ver como é que estavam as praças esportivas, é possível? Os alambrados, gente, coitado do atleta que encostasse, você cortava tudo, porque era uma vergonha os alambrados. O campo, a quadra de sintético, que muita gente aqui lembra, antes de entregarem ao governo, ficou mais de anos sem poder utilizar, porque diziam que não tinha dinheiro para poder trocar a grama sintética. A rodoviária, vocês lembram o lixão que era a rodoviária? Lembram ou não? Alguém lembra? O lixão que era a rodoviária? Você sabia que para usar o lixão do banheiro da rodoviária, tinha uma roleta, se você não pagasse dinheiro de hoje, 4 a 5 reais, você não podia usar? Você sabia que vocês não podiam trocar a fralda de uma criança no lixão que era aquela rodoviária? E se eu estiver mentindo aqui, por gentileza, levante a mão e diga, você é mentiroso, seu Marcelo Corona. Então, é coisa mais linda do mundo, né? Chegar aqui e dizer, não, porque eu estou muito emocionado, eu me emociono, porque Deus o livre, estão falando errado. Não estou aqui tirando o mérito de quem construiu, de quem fez, de quem trabalhou e conquistou. Mas eu não posso admitir que se tire o mérito do que Guaraniaçu virou depois que o prefeito Osmar e o Zé Gracioso assumiram essa prefeitura. Hoje, disseram aqui que não levantamos um tijolo, mas então foi mágica a mini arena. Ali onde existe hoje a quadra de handball, onde existe ali o basquete, onde existe o parquinho das crianças, onde existe mais uma mini arena, veio por mágica, veio um mágico ali, bum! Então como é que não se levantou? Tudo que nós fizemos, reformamos, tudo com recurso próprio, e eles contavam dinheiro para fazer 2 metros de calçada aqui na frente da Secretaria de Educação, gente, vocês lembram? Eu coloquei no meu Facebook como é que estava o centro da cidade quando nós recebemos em 2017.
Eu coloquei lá as imagens, gente, não mente. Imagem não mente, eu posso mentir aqui no microfone, mas e as imagens? Ainda tem imagem do ginásio de esporte, dos 9 caminhões de entulho. Nas escolas, quando não prestavam a carteira, adivinha onde eles levavam? Dentro do ginásio de esporte. Então isso é respeitar o esporte? É ter respeito com as pessoas que praticam esporte? Eu pergunto para vocês. O transporte, tinha um Fiat velho na secretaria, que era utilizado para buscar coisa morta aí no interior, que às vezes ganhavam. Para buscar animal morto no interior, era o que servia. O único veículo que era um Fiat velho, que tinha a Secretaria Municipal de Educação. Hoje tem van, hoje tem ônibus, hoje tem qualidade, hoje todo mundo tem transporte para poder ir disputar as modalidades, tem os professores, hoje tudo funciona de acordo. E aí? Aí vem aqui fazer uma propaganda enganosa para iludibriar, para voltar lá atrás, como é que era antigamente, um sofrimento do cão. Meia dúzia de privilegiados tinha vez. Mas a grande maioria de vocês, se não caseasse, se não pagasse, não podia usar. E todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe. Não deram, gente, uma camisetinha para uma criança. E eu aqui na Câmara de 2012 a 2016, eu falava, prefeito, gente, vamos aprovar na Câmara o aumento para os universitários. Votaram contra. Vamos aprovar o uniforme das crianças, não tem dinheiro. Vamos dar um tênisinho, uma mochila, não tem condição. Vamos aumentar, vamos repor para o servidor, deu 5% da inflação. O prefeito mandava 1%. E daí, falava o seguinte, se quiser, é 1%, se não quiser, que se lasque. É só vocês na Câmara não aprovar. E daí ficam sem nada, ficam chupando o dedo. Tudo prova, tudo imagem, tudo bonitinho, e daí vem fazer discursinho bonito. Por quê? Porque é véspera de eleição. E eles querem voltar para o poder de novo. Para voltar a cobrar, para você entrar no ginásio de esporte, para usar, para voltar a cobrar as praças esportivas, para ficar abandonado os bairros. É para isso que querem voltar. Mas vocês e o povo, gente, não são idiotas, não são imbecis. Quem anda para trás ou de lado é caranguejo. Obrigado. Continua aberto o grande expediente. Com a palavra, a vereadora Ede. Boa noite, senhores, que já foram todos nominados aqui. Eu também não ia fazer uso da palavra, mas diante de tanta coisa, a gente fica indignado. Eu acho que as pessoas, de repente, agora estão meio apavoradas e estão usando aqui para fazer política. E não é para isso que seria. Mas, enfim, aqui a Câmara é para votar projetos, para discutir os projetos e as coisas para o bem das pessoas, e não para ficar fazendo politicagem. Quando se falou, não sei se errou o quê, mas falou, a educação só tinha um Fiatzinho. Educação tinha carros novos, então deixou carros novos, ficou bem. Outra coisa, a educação não tirava o que sobrava e jogava no ginásio de esportes. Tinha um depósito que não era usado. Respeita ela falar, por favor. Falou Você educação. falou educação, Falou sim, educação. senhor. Agora estou falando. Não se usava o ginásio de esportes. Dá a impressão, para quem não conhece, que o ginásio de esportes era jogado, tudo lá dentro era cheio de entulho lá. Não era isso. Tinha um depósito que realmente, como o governo mandou, não sei, quando foi feito o pedido das carteiras, veio muita carteira para Guaraniaçu, não tinha aonde guardar, se guardou, não estava jogado, estava num depósito no ginásio de esportes. Era um depósito que tinha lá em cima que não estava sendo usado. Talvez não fosse o lugar, não fosse, mas na época não tinha um outro lugar para estar guardando essas carteiras, portanto, foi posto lá. Também se fala que não foi investido nas quadras. Foi feito mais 2 quadras. Tem a quadra do Jardim Real e tem a quadra do BNH, que não sei por quê, porque foi feito na gestão passada, agora não se utiliza. Porque tudo que foi feito na gestão passada não presta. O que foi feito agora é que presta, mas o que foi feito não pode ser utilizado. Está lá praticamente... Agora começaram, parece, a usar um pouquinho, mas ficou 6 anos aquela quadra do ginásio lá da escola do Jardim Planalto sem utilizar
não fui lá, fizemos vistoria, foi alguns vereadores junto comigo, o Rigo, acho que foi um até que foi comigo lá, precisava coisas muito mínimas para acabar, não se acabou. Tudo que estava iniciado não se acabou nessa gestão. Agora, no final, que foi acabado, para dizer, nós fizemos. A arrecadação era outra. Se fosse, eu tenho certeza, eu trabalhei nas outras gestões, se tivesse uma arrecadação, se a educação tivesse o dinheiro que vem hoje, a arrecadação que o município tem hoje, pode ter certeza, que fazer a gente sabe também. Só que cada um trabalhou de acordo com o que tinha na época. Não é querer defender prefeito A, B, mas era o que a gente tinha. Nós trabalhamos com o que a gente tinha na época, o que vinha da educação. E pode ter certeza que a gente aplicou muito bem aplicado o que veio. Só que era pouco mesmo, realmente era pouco. Nós tínhamos que manter as escolas e os alunos com o que a gente tinha. Então, não era que era feito um descaso. Meus filhos foram atletas também. Jogaram, participaram de Jarcãs, treinavam, nunca paguei. E eles também, acredito que não, porque eles não tinham dinheiro para pagar. Então, essa questão de pagar, talvez alguém pagasse alguma ordem, alguma coisa para ir brincar. Mas nunca um atleta de Guaraniaçu, que eu saiba, pagou 1 centavo para ir treinar, para ir defender Guaraniaçu. Tenho meus filhos que participaram, tenho sobrinhos, nunca ninguém pagou 1 centavo. Então, isso que foi falado, que tinha que pagar para ir treinar, isso é uma inverdade. Seria isso, senhor presidente. Sim, pois não, pode usar. Obrigado, Ed. Só para falar assim, talvez assim, foi falado ali de ser do lado do prefeito, o prefeito que eu fui na época. Eu, politicamente, em 97 até 2000, eu era adversário político do Luiz Moraes. E foi em todos os jogos que tinha e nunca paguei nada. Então, não é só quando o prefeito, a prefeita era do meu lado. E fui também quando o Blamir era, quando o Osmário era, e nunca paguei nada, né? Aí o pessoal fala, tinha lixo lá no Jardim Esportes. Só quero dizer para vocês que no primeiro ano de administração do Eloy Cassol com o Ronaldo, quem colocou aqueles bancos nas arquibancadas e pintou todo o ginásio de esportes, reformou, foi o Eloy Cassol e o Ronaldo. Então, eles também fizeram reforma. Tá? Se alguém quiser ver, eu tenho foto aqui. Que esses dias nós estávamos conversando no reunião do sindicato e o Eloy Cassol me passou a foto do dia que eles inauguraram aqueles banquinhos, que até hoje está lá para nós sentar nas arquibancadas do ginásio de esportes. Obrigado. Continua aberto o grande expediente. Eu também quero falar. Com a palavra o secretário vereador Euclides. Obrigado. Muito bem. Boa noite novamente. Vocês viram que legal, hoje vocês vieram por uma moção de aplausos e acaba-se, às vezes, e tão no fervor agora da política e tal, né? Mas eu vim aqui usar, está aqui o Zezo, está sorrindo, né, Zezo? Eu não sei como é que foi o tempo, eu era um pouquinho relaxado, não assistia as sessões, não acompanhava. Mas quero dizer aqui para vocês, como tocaram em assuntos aqui, eu vou vender meu peixe aqui, sem ofender, sem defender ninguém, sem puxar o saco de ninguém aqui, só falaram do esporte. Hoje tem um ônibus grande aí que está sendo usado. Este ônibus que, inclusive, eu, o presidente, não sei se nós não vamos ser processados hoje aqui, mas enfim, eu, o presidente, o Gustavo e o seu Luiz Moraes, com encaminhamentos dos nossos deputados, veio, era o último ônibus, pegamos lá pelo Fio do Bigode, e veio via saúde, que daí, até em compromisso com o senhor prefeito, seria destinado aos nossos universitários. Conquista esta que hoje está acontecendo, o pagamento, e teve vereadores aqui que disseram que, criticaram até o nosso ônibus na época, e disseram que iam conseguir mais 2, mas não conseguiram. Mas, enfim, hoje está sendo pago, tem uma arrecadação, e que bom que isso está sendo voltado para a população.
E nós votamos favoráveis a isto. Está aqui minha professora, professora Ilza, e no tempo ainda que ela foi minha professora, eu vinha da Santa Luzia. Saiu um vereador? Mas ele vai retornar, ele deixou o celular. E, então, tipo, para vocês entenderem, às vezes tem algumas críticas, algumas coisas, e todo mundo é livre para falar. Às vezes é usado as palavras de formas erradas. Sempre eu, ou mais, ou se refere ao passado como um museu, né? Eu acho que nós temos que viver o presente hoje. Somos felizes porque o que está acontecendo nessa administração, hoje, claro, temos a arrecadação, mas estes 9 vereadores, inclusive eu mesmo que critica, também faz parte disso. Então, às vezes, a gente deveria ver que tem que cuidar, quer dizer, joga uma pedrinha e é um teto de vidro. Isso aqui, acho que é vidro também, bem forte. Perigoso isso aqui. Mas, enfim, dizer para vocês, mais uma vez, parabéns a vocês. Vocês vieram hoje participar de uma coisa que não é de normal, mas, enfim, é isso aqui, é democracia. Todo mundo vai tentar pedir o votinho dele, vai tentar conquistar de alguma forma. Às vezes vão passar por cima dos outros ou vão usar de alguma coisa, mas cada um atira com a arma que tem. Eu me sinto muito feliz, estou muito alegre que hoje está aqui o nosso amigo, inclusive, né, Baio? O senhor seja bem-vindo, tá? Vai. O senhor chegou no dia bom da coisa, viu? É para já sentir que... né? Então, mas brincadeiras à parte, eu sempre sou o que mais brinco aqui e sou o mais emotivo, porque eu e o Santinho, quando se trata alguma coisa em relação à família, às emoções, eu sou o chorão aqui. Aí eu ganho do Santinho. Mas, enfim... vim pelo motivo, mas é como vender o peixe, também tem que vender e falar meu peixe, né? Tá aí, não fizemos nada mais do que a nossa obrigação, gente, entendam isso. E se vocês entenderem que é bom, continue. Dizia minha falecida mãe, se servir, use, e se não servir, abuse. Sim. Bem lembrado o que o senhor falou. Tudo que foi feito passou por aqui e nós aprovamos. Se nós não tivéssemos aprovado, não tivéssemos analisado, não teria sido feito. Então, tudo tem uma parte nossa também, né? Bem lembrado o que o senhor falou aí. Então, a gente se sente orgulhoso que tudo que foi feito tem nossa participação nesses últimos 4 anos, pelo menos, né? E do que nem o Santinho, os demais, o que foi feito anteriormente também. Porque se os vereadores não aprovam, também não acontece, né? Então, tudo... tem a nossa participação. Obrigada, vereador. Imagina, Ide, à vontade. Obrigado, pessoal. Não vamos exceder muito o espaço. Tem ainda a prestação de contas da Câmara. O senhor quer dizer alguma coisa, seu Neide? Quer usar para pedir a parte para ele ou vou usar a palavra? Pode pedir para ele, então pede a parte para ele, se ele autorizar. Quer usar aqui? Não, ele quer usar aqui. Então, tá bom. Gente, muito obrigado. Você viu que hoje, né, professora, entrou o projeto, do qual é um pedido e um projeto seu também. Então, vejam só, isso aí, estamos de olho. Então, demorou, mas veio, olha só. Mas está aqui e vai ser, hoje foi lido o projeto e vai ser votado nas próximas sessões e pode ter certeza que vai ser 100% aprovado, porque o que é bom para o povo, a minha caneta sempre assinou favorável. Obrigado. Com a palavra o vereador Baia. Perdão, podemos chamar para o apelido ou tem que ser o Neide mesmo? Baia. Palavra à tribuna, Baia. Olá, pessoal, boa noite a todos, os vereadores, pessoal que está aqui presente, pessoal da casa, assistindo na casa, pessoal aqui, os colaboradores. Então, assim, hoje eu vim aqui hoje tem uma discussãozinha aqui, mas vou falar assim mais na paz mesmo, né? Fazer agradecimento. Gostaria de fazer um agradecimento a toda a equipe do Hospital Santo Antônio. Eu fiquei alguns dias internado ali, fui muito bem atendido. Agradecer o médico, Dr. Gilmar, que foi a peça-chave de eu estar aqui hoje. Se não fosse ele, com certeza eu não estaria aqui nessa tribuna. Né? Foi a pessoa que salvou minha vida e lembro das palavras que ele falou. Eu não trabalho num UPA nem num posto de saúde. Eu trabalho no hospital, estou aqui para salvar a vida, eu vou tentar salvar a tua vida. Meu caso era muito sério, muito delicado. Então, sim, Gilmar, você é irmão, parceiro. E outra coisa de eu estar aqui seria politicamente, né? E lá em 2019 a gente concorreu a uma eleição
E quando a gente estava nesse grupo lá, muitas pessoas falavam, vai eleger fulano, vai eleger ciclano. Então, assim, esse grupo acabou ponhando 3 vereadores aqui. Tá? Eu sou o terceiro hoje, o Dinarte assumiu, o Gustavo foi eleito diretamente. Então, assim, que isso seja de exemplo aqui, né, em partidos, grupos políticos, né, porque o partido parte, o grupo fica. Tá bom, gente? Então, seria isso. E vou pegar a carona do transporte universitário. Então, sim, eu tenho uma bagagem muito grande aqui, questão do transporte universitário. Fui um dos pioneiros aqui. Se alguém fez coisa para o transporte universitário aqui, foi o bairro. Tá? O bairro teve coragem de comprar um ônibus aí na época e pôr ali na frente da prefeitura e levar os universitários. E na época já tinha uma ajuda. A dona Ana, isso foi em 2004, o segundo mandato dela, eu acho, o primeiro, não sei. Já estava, era nos últimos anos dela ali. Então, assim, eu tive uma participação muito grande com o transporte universitário aqui. E nunca trepei em pedestal me gavando sobre isso, né? Porque era uma empresa que eu abri, eu tive coragem, eu e o Flávio, fomos lá e compramos ônibus. Né? A pessoa que quer ajudar, vai lá e faz o que eu fiz. Né? Você voltar, e há 20 e poucos anos atrás, tinha que ter muita coragem. Então, eu sou empreendedor na cidade, sempre fiz as coisas aqui para o nosso município. E o transporte está aí, que bom que o prefeito está ajudando 100% hoje. Né? Parabéns para ele, mas todo teve um começo, então não começou dessa forma aí. Tá bom, gente? Seria isso, muito obrigado. Continua aberto o grande expediente. Com a palavra, o vereador Marquinhos do Borman. Boa noite, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, as pessoas denominadas já, ao ex-vereador Zezo, seja bem-vindo sempre nessa casa, ao secretário de Agricultura, o Aclarildo, a professora. Eu venho fazer um pequeno comentário, sem críticas. Eu acho que todos os prefeitos, vereadores que passam pelo município fazem o que pode, fazem o seu melhor, mas essa gestão, graças a Deus, conseguiu melhorar bastante, com todas essas reformas de quadras, de escola, enfim, várias, né, categorias do nosso município aí foi mudado. Então, eu não gosto de falar do passado, de criticar, cada um fez o que pôde. E assim, que Deus ajude que o próximo que vir continue fazendo melhor do que está ainda, para que nossos munícipes continuem no nosso município, porque a nossa cidade merece crescer, desenvolver, progredir. Pode? Pessoal, falar aqui em relação ao que foi falado, eu acho que, inclusive, a gente tinha que abrir uma CI, uma CPI, alguma coisa, porque eu me lembro que de 2012 a 2016 eu fui vereador e tem requerimento, tem indicação, e tem ofício por prefeito da época pedindo para que parasse com a cobrança nas praças desportivas. Então, o que a gente percebe é que existia uma meia dúzia de privilegiados. Porque essa piazada, vocês não, porque vocês são novos, estão começando agora na vida esportiva, mas eu me recordo perfeitamente que eu, inclusive, sou autor de matéria aqui na Câmara pedindo para parar de cobrar. Então, se os vereadores não pagavam, então eu tenho alguma coisa errada. Então, existiam de fato os privilegiados. Porque não existe outra alternativa. Todo mundo sabe, a cidade inteira sabe que se cobrava para usar as praças esportivas, os locais de competição. E daí os vereadores não, porque nunca pagaram. Então alguma coisa está errada. Então nós temos que ver o que está acontecendo. E outra coisa, gente. Tem imagem, tem documento, tem tudo. Em relação ao transporte universitário que foi falado aqui, eu fui vereador 4 anos, não se deu R$1 de reajuste, ficou congelado em R$60. Nós assumimos, Marquinhos, em 2017, dobramos o valor, você lembra? Sim. Nos 2, 3 primeiros meses dobramos o valor. E naquela época, quando nós dobramos o valor, não tinha aumentado a arrecadação. Hoje aumentou a arrecadação. Quanto que era o salário mínimo lá atrás? Era metade do que é hoje, um exemplo. Hoje é mais, mas a despesa não cresce junto? Então hoje Guaraniaçu arrecada mais, mas e o que Guaraniaçu também gasta mais? Vocês lembram perfeitamente, Marquinhos, você lembra? Não fazia obra nenhuma com recurso próprio, só se viesse do Estado. Final de ano, gente, vocês lembram?
que a decoração natalina eram os arames com lençóis em cima Pela dos ordem, arames? a parte é 1 minuto, vereador. Lembra disso? Sim. E daí as pessoas, a vereadorzada aqui, finge que não tá, que não viu, que não sabe de nada. Pode seguir, Marquinhos. Continuando. Graças a Deus, essa administração conseguiu progredir mais que a passada, no caso. E que os próximos possam fazer mais ainda. E todos os vereadores aqui têm meu respeito. Igual alguns citou aqui, passou os projetos para ser aprovado, graças a Deus, pensando no bem de todos. E que continue assim. Seria isso, senhor presidente? Continua aberto o grande expediente. Com a palavra, o vereador Rico. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, pessoas já nominadas de hoje aqui nessa noite e quem nos acompanha através das redes sociais em suas residências. Eu não ia fazer uso da palavra, senhor presidente, mas mediante ao vereador citar essa vereadorzada aí, então colocou todo mundo no pacote, né? Então, com todo o respeito, senhor presidente, respeito às pessoas que estão aqui no dia de hoje, que vem através do esporte, com essa moção de aplausos aí para quem foi participar. A gente tem que ter respeito pelos seus adversários em quadra quando estão lá, tem que ter gratidão. E quem passou fez o que conseguiu fazer, quem está tem que fazer melhor sempre que o outro. Ele fala, este vereador que falou em gratidão, falou em respeito, em 2016, ele não teve respeito nenhum com o grupo dele. Porque quando foi se fazer a chapa de vereadores, ele mesmo falou que 2 vereadores iam ficar fora. Um porque era do interior, era ruim de voto, e o outro porque tinha uma pequena deficiência, que foi um vereador que se elegeu em 2016. Resultado, ferro. Os 2 vereadores que ele falou que não se elegia, se elegeram. Um está aqui, meu amigo Marquinho do Borma. Parabéns, Marquinho. E o outro é nosso amigo Valtair. Parabéns para o Valtair também. E não satisfeito ainda, porque em 2012, a pedido do prefeito Osmário Portela, que na época era candidato a prefeito, ele pediu para apoiar o senhor. E eu apoiei o senhor. Com respeito a ele, o senhor pode ter se elegido com o meu voto. Que eu tenho um só. Mais que isso, não devo ter conseguido, talvez. E quando eu fui pedir para o senhor, se o senhor queria meu apoio, ele falou, não, pode apoiar o Marquinhos do Borma, porque não vai se eleger mesmo. Resumindo, ferro levou ferro. E não satisfeito depois, gente, tentou comprar o Marquinho daí. Oferecendo uma secretaria e querendo pagar por fora para ele vir do Borma, que era muito longe. E se for mentira, fale aqui que eu chamo o senhor prefeito, que ele sabe da história. Se ele for bem homem, e eu sei que ele é homem para isso, ele não vai negar isso. Então vamos ter respeito pelos companheiros, quem passou por essa casa e quem está aqui no dia de hoje. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua aberto o grande expediente. Pessoal, depois. Pessoal, por respeito, eu não quero tomar. Pessoal, educação talvez eu não, mas eu peço educação na cabeça. Não tendo mais assunto a serem tratado, solicito a leitura da prestação de conta. Antes disso, eu peço desculpa ao pessoal que veio, professoras e aluno. Se acaso o presidente podia ter tomado a decisão de não transmitir a sessão, tirar do ar, como foi feito o site da prefeitura. Mas eu acreditando e confiando nas pessoas que estavam aqui, mas eu estarei vendo com o jurídico a possibilidade de estar tirando a transmissão, porque nessa época, assim, vivemos democracia, é bacana se expor as ideias, discussão, mas coisas sadias. Temos que ter respeito ao que o outro diz e aceitar, porque se fala o que quer, depois ouve o que não quer, às vezes não fica satisfeito. Mas não tendo mais assunto a ser tratado, solicito a leitura da prestação de contas e receitas e despesas referente ao mês de agosto. Muito bem, obrigado, senhor presidente.
Relatório de receitas e despesas, agosto de 2024. Receitas. Contas, receitas, transferência executivo, Poder Legislativo, R$ 186.500. Saldo mês de julho, Poder Legislativo, R$ 273.586,22. Rendimentos no mês, conta 11.552, dígito 5, Poder Legislativo, R$ 1.997,15. Rendimentos no mês, conta 14.9829,9, Poder Legislativo, R$ 13,05. Total do mês, R$ 462.076,42. Despesas. Vencimentos e vantagens, R$ 100.880,48. Folhas, pagamento férias, Poder Legislativo, R$ 4.733,28. Folha pagamentos vereadores e servidores, Poder Legislativo, R$ 82.797,56. Plano de saúde, Viver Saúde, R$ 10,00. Empréstimo consignado vereadores, Cicobi Crédito Capital, R$ 1.576,58. Empréstimo consignado servidores, vereadores, Cooperativa Sicredi, R$ 1.130,52. Imposto de renda, Prefeitura Guaraniaçu, R$ 10.632,54. Obrigações patronais, R$ 30.350,67. Encargos patronais de INSS, Previdência Social, R$ 9.531,75. Encargos patronais Funprenguaçu, R$ 20.818,92. Diárias, R$ 2.780. Diárias Curitiba, Paraná, Gustavo Antônio Moraes Jesus, R$ 595,00. Diárias Curitiba, Paraná, Luciele da Cruz Quadros, R$ 2.185,00. Material de consumo, R$ 574,82. Aquisições materiais Copa Cozinha e Limpeza, Giacomel e Bertual Ilimitada, R$ 574,82. Outros serviços pessoa física, não. Outros serviços pessoa jurídica, R$ 7.856,06. Serviços portais, provedores data center, Prefeitura de Guaraniaçu, R$ 3.313,26. Fornecimento, suporte, internet, fibra óptica, GCU, NET, R$ 320,00. Tarifa Pix, Banco do Brasil S.A., R$ 5,89. Estava prestando atenção em outra coisa. Manutenção corretiva preventiva, elevador, escala elevadores, ilimitada, R$ 292,59. Tarifa folhas férias, Banco do Brasil S.A., R$ 0,91. Fatura serviços de água e esgoto, Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, R$ 155,55. Fatura energia elétrica, Copel Distribuição S.A., R$ 93,81. Locação sistemas certificado digital nuvem, Softcan Soluções Ilimitada, R$ 1.213,11. Fatura telefone fixo, Oi S.A. Brasil Telecom, R$ 159,62. Fatura telefone móvel, Telefônica Brasil S.A. Vivo, R$ 73,84. Tarifa consignados e Pix, Banco do Brasil S.A., R$ 32,01. Inscrição, cursos, servidores municipais, Uniflex, Universo Público Treinamento, R$ 2.180. Tarifas, folhas de pagamentos, Banco do Brasil S.A., R$ 15,47. Equipamentos e material permanente, não houve. Devolução, rendimentos, aplicação e saldo. Devolução e rendimentos de aplicação, Prefeitura de Guaraniaçu, R$ 1.842,89. Total do mês, R$ 144.284,92. Disponibilidades financeiras, Caixa Poder Legislativo, 0. Banco do Brasil, conta corrente Poder Legislativo, R$ 317.791,50. Total, R$ 317.791,50. Eram estas as prestações de contas, senhor José Ivomir de Oliveira, presidente. Muito obrigado. Obrigado, secretário. E ainda há tempo, a diretoria ali da comunidade Três Águas
Toda a diretoria agradece a presença de todos, agradece principalmente o pessoal, toda a equipe que trabalhou, os colaboradores e quem participou. E convocando já amigo Marcos ali, Marquinhos do Borba, avisando que tem festa lá na comunidade do Borba domingo e na comunidade do Alto Santa Luzia. Vamos para a festança. Convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária a realizar-se no dia 9 de setembro de 2024, a partir das 19 horas. Agradeço a presença de todos, solicito a lavradura da ata, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.